Bom, bom, vamos lá, vamos mandar ver agora. Deixa eu já organizar aqui para vocês a apresentação. O tema está organizadinho. Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, último bimestre, né? Vocês sabem aí. Estava falando com alguns antes de começar a aula aí, antes de todos entrarem, né? Para tomem cuidado com as datas, tá? Já postei os trabalhos para vocês. E aí a gente espera que todo mundo consiga entregar aí. Tem alguns, né, que infelizmente aí estão dependentes de notas no quarto bimestre, notas azuis altas. Então não tentem passar por apuros, tá? Na hora do conselho lá é complicado e não caiam na tentação de achar que sociologia não repete. Se bater a trinca lá e bater sociologia, já era. Tá? Pode ser sociologia, filosofia. Tiver em três matérias lá que são as chaves, mais uma matéria geral, assim, segundo, terceiro escalão, o aluno vai ficar retido, mesmo no terceiro ano, tá? Então não deem sopa pro azar, pelo amor de Deus. Bom, a gente vai falar de vários autores hoje, tá? É um assunto meio complexo, tá? Vai mexer muito com filosofia, que eu sei que vocês adoram, que é a desconstrução da ciência e da cultura, ok? A gente pode dizer assim, né? A cultura, o que que é cultura? Cultura é um conjunto de conhecimentos, saberes de um povo, tá? A cultura, ela se desenvolve de forma instantânea, tá? Então, por exemplo, a gente não planeja a agricultura, ela surge, ela se desenvolve, tá? E a cultura, ela é algo contínuo, então ela existe desde o início da humanidade, tá? E toda vez que pessoas são mais inseridas na sociedade, a gente pode ter mudanças culturais. Essas mudanças podem ser nos hábitos, nos costumes, como religião, como, por exemplo, educação, saúde, língua, etc, etc, etc. Eu já dou aula há quase 20 anos, e aí, por exemplo, tem muita diferença dos alunos de hoje em dia com os alunos de 18, 19 anos atrás. Até vocês mesmos, se vocês forem comparar a forma de vocês pensarem, agirem não só por idade, mas com 10 anos atrás, vocês vão ver que, por exemplo, como se vestia os garotos e as garotas há 10 anos atrás, vocês vão ver uma diferença. Claro que não é uma diferença brusca, tá? A gente só consegue notar, na maioria das vezes, as diferenças quando elas são grandes. Os detalhezinhos na maioria das vezes a gente não percebe, mas esses detalhezinhos continuamente, dia a dia, vão formando uma grande transformação. E depois de um determinado tempo, elas são mais visíveis, tá? Hoje em dia, a gente fala que os valores, né, eles mudaram, né? Então, por exemplo, principalmente quando vocês conversam, discutem com pessoas muito mais velhas que vocês, eles vão colocar ali, fazerem comparações com a época que eles eram jovens e adolescentes. Os pais de vocês, os avós, principalmente, etc, etc. Bom, quando começa muito esse estudo sobre as mudanças culturais, começa a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que a gente vai ter uma preocupação maior com isso, ou isso vai ficar mais visível. A gente pode dizer que depois que surge o nazifascismo, né, e todos os problemas que eles criam, principalmente a Segunda Guerra Mundial, e quando essa Segunda Guerra acaba, há uma preocupação muito grande dos intelectuais das áreas de humanas que isso não ocorra novamente. Então eles começam a pensar, meu, o que que aconteceu para uma Alemanha, para uma Itália, por exemplo, eles acreditarem em sistemas ditatoriais, né, autoritaristas. O que, que levou? Então eles começam a analisar a sociedade, começam a analisar a cultura, etc, etc. Vários autores vão se destacar, né? A gente vai começar pelo Karl Mannheim, né? Ele era um húngaro, ele nasceu em 1893, tá? Ele, só que basicamente toda a vida dele como estudante, professor, foi na Alemanha. E ele teve ali um professor muito importante, que foi o Alfred Weber, que era o irmão do Max Weber, tá? Então ele teve muita influência nisso. Ele foi o primeiro, talvez, a falar sobre isso. O Mannheim, ele é fundador de uma escola de sociologia que é chamada de Sociologia do Conhecimento. Tá? Então vamos começar pelo Mannheim. Sociologia do conhecimento. Segundo esse sociólogo, toda produção de conhecimento não resulta apenas de consciência puramente teórica, mas, sobretudo, de elementos de natureza não teórica, provenientes da vida social e das influências das vontades a que o produtor, enquanto indivíduo proveniente de uma realidade social, está sujeito. O que ele está querendo dizer com essa frase? A cultura
o conhecimento ele se desenvolve de forma espontânea. Não pode ser controlado, tá? Então, em determinado momento, em determinado grupo, esse conhecimento ele vai surgir. Não dá para evitar e não dá muito bem para você, por exemplo, fazer um planejamento de como ele vai ser e de quais resultados ele vai ter, tá? Então isso é muito espontâneo, tá? Por isso que ele fala assim, ó, toda produção de conhecimento não resulta apenas de consciência, tá? Quando a gente fala de algo espontâneo, a gente está falando de algo inconsciente. Tudo bem? E puramente teórica, mas sobretudo de elementos da natureza não teórica, da espontaneidade, provenientes da vida social e das influências e vontades a que o produtor, enquanto indivíduo proveniente de uma realidade social, está sujeito. Então, hum, toda interação social leva ao desenvolvimento de um novo conhecimento. Tá? Vamos lá, embaixo aqui, ó, só para esse negrito para a gente dar uma acelerada. O conhecimento não é retrato da realidade, mas sim da interpretação. Cabe à sociologia do conhecimento expor e considerar as influências culturais de contextos que estão presentes nas teorias. Então, isso aqui é uma coisa muito simples. Se vocês tivessem nascido em outra época, fazido parte de outra sociedade, vocês teriam outra mentalidade. Isso é totalmente imutável. Então, eu sempre dou o exemplo da Idade Média, que é uma época da história que eu gosto muito da antiguidade. E eu sempre falo muito sobre as garotas. Então, por exemplo, imaginem garotas como vocês, que estão acostumados com uma liberdade de expressão, uma liberdade visual, que sabem que várias escolhas da vida de vocês vão ser feitas por vocês, como, por exemplo, talvez uma profissão, um marido, um companheiro, uma companheira, etc. e tal. Se fosse na Idade Média, vocês perderam toda essa liberdade. Muitos vão falar assim: ah, mas eu não conseguiria viver nessa época. Mas você estaria nessa época. Entendeu? Você nem saberia o que é liberdade. Então, a liberdade é uma construção da sociedade desta época, não é da sociedade medieval, da sociedade feudal. Tá? Os garotos, os meninos, talvez alguns teriam que ir para a guerra e morrer jovens. Ah, eu não vou para a guerra, eu não quero morrer jovem, outra pessoa vai no meu lugar. Não era bem assim que acontecia. Tá? Então, era uma realidade. A gente pode dizer que, de uma forma meio idiota, mas nós somos frutos da nossa realidade. E a nossa realidade tem a ver com a época em que nós estamos vivendo e a sociedade a qual estamos inseridas. Podemos viver na mesma época, mas se estivéssemos no Japão, se estivéssemos na China, nos Estados Unidos, seríamos indivíduos diferentes. Tá? Isso tem a ver com a sociologia do conhecimento. Ok? Então, esse conhecimento, aí, né, pegando o gancho do Karl Mannheim, vai vir outros autores. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver se já passa por tá. Que ele vai falar sobre o Mahai ainda, tem até uma atividade lá para vocês sobre essas duas palavras, que é a palavra ideologia e a palavra utopia, que são duas palavras que vocês conhecem, mas eu acho que muitos de vocês nunca entenderam muito bem. O que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de conhecimentos que as pessoas acreditam que elas são ideais, né? Então você tem uma ideologia. Por exemplo, nós podemos ter uma ideologia conservadora, nós podemos ter uma ideologia liberal, nós podemos ter uma ideologia revolucionária, tá? A ideologia conservadora, por exemplo, ela é muito baseada na tradição, principalmente na tradição do ponto de vista histórico e na tradição do ponto de vista religioso, tá? A ideologia liberal, ela já é uma ideologia muito atualizada, que acredita que o pensamento tem que ser livre, né? As formas de expressão têm que ser livre e todo indivíduo é capaz de criar o seu próprio futuro, sua própria realidade. E você também tem a ideologia, por exemplo, radical, a ideologia revolucionária, que diz que o mundo do jeito que está, ele está totalmente errado. Então nós teríamos que passar por o que eles chamam de desconstrução, né? Que seria desfazer tudo que existe e criar uma sociedade nova, tá? Tudo que a gente defende a gente acha que é o ideal. Por isso que vem a palavra ideologia, conjunto de ideias, tá? E que esse ideal pode levar ao mundo perfeito. O mundo perfeito seria a utopia. A utopia é uma palavra inventada no final da Idade Média. Se a gente pegar textos da Antiguidade, do meio da Idade Média, não existe a palavra utopia. Ela foi criada por um escritor inglês, que é o Thomas Morris, quando ele escreve um livro chamado A Utopia.
aonde ele descreve uma sociedade que vive numa ilha, chamada Ilha da Cocanha, em que todos são iguais, todos são felizes, segundo essa descrição do Thomas Morrows. Mas tem um problema muito grave nessa ilha. Ninguém é livre, ninguém pode escolher. Todos são felizes, todos são iguais, mas ninguém é livre e ninguém pode escolher. Né? Então ele fala talvez ali que a sociedade perfeita é uma sociedade onde as pessoas são controladas, onde as pessoas não têm liberdade de escolha, e quem escolhe para eles são entidades superiores, sobrenaturais, que seriam capazes de entender o que é certo e o que é errado para aquela sociedade. Tá? Vamos lá para as partes em negrito. Ó. As ideologias são conservadoras. Todas as ideologias são conservadoras. Para Manhai, enquanto as utopias tendem a transformar a sociedade através de processos históricos que estabelecem valores originais e novas estruturas sociais. Há de fato em seu pensamento uma contraposição entre ideologia, que tem uma função conservadora, pois tende a conservar o status quo, né, que é o que está em vigor, e a utopia, que propõe alterações nas formas vigentes de sociedade. É, do ponto de vista do Karl Mannheim, eu vou expressar isso talvez num ditado popular brasileiro, né, que a gente usa muito na área das humanas, das filosofias, assim. Todo mundo, quando é jovem, como vocês, costuma ser revolucionário. E todo mundo, quando vai ficando velho, vai se tornando conservador. Tá? Então, para a gente aprender uma ideologia, leva décadas. E para defender ela, leva mais algum tempinho. Né? Então, quem segue uma ideologia tende a ser conservador. E o jovem, ele acha que ele tem a capacidade de mudar o mundo. Então, ele acredita numa utopia, num mundo perfeito. Né? Mas isso tem muito a ver também com anacronias e diacronias, né? Anacronias são coisas do mesmo tempo e diacronias são coisas fora do tempo. Então, por exemplo, quando a gente pega, desculpa, sincronias e anacronias, falei diacronias, que é outra coisa que não tem nada a ver. Sincronias, que são coisas sincronizadas, estão dentro do nosso tempo, e anacronias, que estão fora do nosso tempo. Se eu hoje em dia, vocês pegarem uma pessoa de 70 anos para conversar, que ela foi hippie, ela está fora totalmente de contexto. Qual que era a ideologia dos hippies? Faça amor, não faça guerra. Paz é amor. Menos violência no mundo. Só que isso foi há 50 anos atrás. Certo? Vai ser raro vocês verem um idoso com esse tipo de ideologia. Você vai falar, acho que é impossível chegar ao mundo. A ideologia hippie era uma ideologia utópica. Ela falava que as pessoas tinham que se afastar dos bens materiais, esses bens materiais não levavam à verdadeira felicidade, tinham que se reconectar com a natureza e tinham que deixar a violência de lado, tinham que deixar a guerra de lado. Né? Então, isso era uma utopia. 50 anos depois, eles não alcançaram essa utopia. Então, você vê que essa ideologia, hoje em dia, ela é totalmente inutilizável. Ela foi testada por um grupo e ela não foi forte o suficiente para poder alcançar toda a sociedade. Então ela foi meio que descartada. Então você vê novas utopias, né? O que é a utopia do futuro? Muita gente fala da biotecnologia, da tecnologia virtual, da quarta revolução industrial, né? Em que as pessoas vão ser altamente independentes socialmente, mas vão ser dependentes tecnologicamente, etc. Então a gente vai criando essas utopias. E aí vem as ideologias que vão dar sustento, ok? Bom, vamos lá de voltar para cá. Agora vamos para o cara que era o cara que chega ali e bagunça tudo, né? Que é o Michel Foucault. O Michel Foucault é um dos filósofos mais famosos do século XX, isso é indiscutível. Tá, ele era francês, tá? Infelizmente já morreu faz 40 anos. Ele criou uma obra muito atemporal, tá? Porque ele vai falar que a sociedade é uma grande prisão. Então, tudo que existe na sociedade serve para nos prender. A religião serve para nos prender, a família serve para nos prender, a cultura, tudo serve como uma prisão. Então, as pessoas nunca serão livres de fato. Tá? Então, essa é a ideologia do Foucault, tá? A ideologia da prisão. Pensava Foucault, a era moderna seria definida através da disciplina, que nada mais é do que um meio de dominação.
com o objetivo de domesticar ou adestrar o comportamento humano. Acusado de estruturalista e de pessimista, para este pensador, aquilo que a autoridade afirma ser conhecimento científico seria, na verdade, uma forma de controle social. Então, assim, aqui é muito louco porque o Foucault, ele fala da desconstrução. Então, por exemplo, a escola, ela serve para educar ou ela serve para domesticar o jovem, o adolescente? É isso que ele vai falar. Então, vocês estão sendo educados ou estão sendo domesticados? Quando uma pessoa considerada mais experiente que vocês, que tem um título de professor, mestre, professora, mestre, chega ali e fala: "Ó, Isabelle, você tem que fazer isso aqui do jeito que eu estou mandando, porque eu sei o que é o conhecimento". Ela está te educando ou ela está te adestrando? Você está sendo educada ou você está sendo levada a ter um comportamento, adequado perante a sociedade? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então Foucault vai falar: "Ó, esses professores aí, ó, eles estão querendo adestrar os alunos". Tá? E o aluno em si, o jovem em si, não teria liberdade de escolha, porque a sociedade, ela tem um formato e esse jovem, esse adolescente vai ter que se encaixar nesse formato, senão ele vai ser descartado, ele vai ser jogado para fora. Ou você nega a sua natureza, nega as suas escolhas para se adaptar à sociedade, então você está sendo domesticado, ou você aceita as consequências, tá? Que seria a consequência da exclusão social. Então Foucault ele bate de frente ali com Mannheim, né? Ele chega ali e fala, olha, ele é pessimista, tá? É uma característica muito grande dos filósofos pós Segunda Guerra Mundial, o pessimismo. Esses caras eles desenvolveram o conhecimento científico deles durante a Guerra Fria. Eram os caras que acreditavam numa guerra iminente que levaria ao fim da sociedade. Tá? Dentro dessa Guerra Fria, se você tivesse no Brasil, vamos pegar regime militar, né, que a gente já viu ano passado, vocês vão rever agora no quarto bimestre. O regime militar, as pessoas eram meio que doutrinadas a acreditar, o socialismo não presta. Oh, mas nunca teve socialismo. O socialismo não presta. O que é a verdade absoluta é o capitalismo. E todos devem seguir o modelo americano. Ah, mas eu não gosto, eu acho errado. Todos devem seguir o modelo americano. Se você levantasse a mão, professor, eu sou contra esse modelo americano. Dependendo da pessoa, podia assumir ditadura militar. Ou você fazia seguir as regras, ou você era descartado. Tá? Por isso que a gente chamava de ditadura. Era uma imposição política, era uma imposição social. Tá? Então a gente vivia numa prisão. Ah, lembra que eu falei no começo sobre a utopia do Thomas Morris? Vocês vão ver pessoas mais velhas que seguem uma ideologia e falam, mas na época da ditadura tudo era melhor. Principalmente alguns avós aí por aí. Tudo era melhor, porque a educação era melhor. O netinho chegava aqui na minha casa, dava bom dia, ajoelhava e beijava a minha mão. Hoje em dia os netos passam por aí, "Ei, vô, beleza?" Não são mais educados. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a gente faz parâmetros, comparações. E aí o Foucault vai falar, ó, por que que as pessoas eram mais educadas naquela época? Porque elas eram obrigadas a ser mais educadas. Elas estavam sendo domesticadas. Ah, mas claro, muitos vão chegar assim, eu também penso dessa forma em alguns momentos, tá? Ah, mas o jovem, ele é imaturo, ele não tem capacidade de escolha. Gente, existe o jovem de 12 anos, existe o jovem de 17 anos de idade. Estava até conversando com uma turma minha esse ano do nono A, que é a minha sala de coordenação. Quando a gente chega lá, eu até falei já uma vez para alguns de vocês, quando a gente chegamos lá no oitavo ano, que eu conheci a metade de vocês, eu era um cara chato, não pode ir no banheiro, não pode fazer aquilo, não pode. Ali era meio que um cara que estava colocando vocês dentro de uma ordem, né? Quando chega no ensino médio, que vocês têm mais maturidade e sabem como utilizar essa maturidade, vocês têm mais liberdade. Muita gente, eu lembro assim, quando eu cheguei no primeiro ano, ainda estava na pandemia, no finalzinho da pandemia ali, né? Falei assim para vocês, ó, não precisa pedir para ir no banheiro. Tem gente que não acredita. Eu falei, como assim que eu não preciso pedir para ir no banheiro? Eu posso ir no banheiro a hora que eu quiser? Pode. Você é ensino médio, cara. Vai lá. Posso ir? Pode. Só que não atrapalha a minha explicação. Se atrapalhar a minha explicação, você está lascado. Né? Eu falava assim, o pessoal ficava meio receoso. Será que é verdade? Será que eu posso ir no banheiro a hora que eu quiser? Aí você fica assim, caraca, mano, liberdade. O que que é liberdade? Tem gente que não sabe o que é liberdade porque nunca utilizou ela de fato. A liberdade também é uma coisa preciosa e uma coisa preocupante. Tem muita gente que não sabe como utilizar e tem medo de utilizar.
E tem pessoas que precisam de outras pessoas para dizer o que deve ser feito ou não. Elas estão condicionadas, elas estão adestradas, tá? Aí vem o Foucault que falou que, ó, esse é o futuro. Esse adestramento começa na educação, começa na religião e vai passando por outras esferas. Eu sempre falo isso para os alunos quando é necessário. Minha mãe, no primeiro dia que eu fui trabalhar, ela me deu um conselho assim: olha, William, você chegou lá para trabalhar, se mandar você lavar o chão, você vai lavar o chão. Eu tinha 15 anos de idade. Se mandar você ficar quietinho no canto, você vai ficar quietinho. Só faz o que te mandar. Você está ali para trabalhar. Então, um bom trabalhador tem que obedecer. Se ele questionar, ele muitas vezes não é considerado um bom trabalhador. Né, um trabalhador. E aí a gente vê essa ideia do comportamento que é esperado pela sociedade, tá? Claro que na época eu não nem percebia isso, mas hoje em dia isso fica nítido na minha cabeça, né? 30 anos depois é mais fácil de eu entender como essas coisas funcionavam de uma forma indireta. Lembra que o Manhai falou? A sociologia do conhecimento, a cultura, ela se produz, o conhecimento se produz de forma espontânea, você não percebe, está sendo criado e ponto, acabou. Tá? Você não vai conseguir controlar isso, você não vai conseguir dizer o que deve crescer, o que não deve crescer. Ele vai crescer, pronto, acabou. Tá? A sociologia do conhecimento, o conhecimento é espontâneo, ele não é uma coisa programada. Tá? Bom, vamos voltar lá para. Tem mais dois pensadores aqui. Eu estou no. O Marx, esse aqui é o mais difícil de entender. Ah, esse cara é chato. Ai, meu Deus. Quando eu vi ele na apostila, eu falei, meu Deus, vou ter que falar desse cara. É o Jacques Derrida. Tá? Ele nega a prioridade ou privilégio de qualquer leitura de um texto, mesmo conduzido pelo autor, e tenta mostrar que qualquer produção textual é incoerente, porque seus próprios termos-chaves só podem ser compreendidos em relação ao elemento que foi suprimido dos pares binários de conceitos. O Jacques Derrida, ele é um cara que é muito seguido, que foi seguido, né, porque os dois já faleceram, pelo Olavo de Carvalho, que é o filósofo lá que era um dos caras chaves lá do ex-presidente brasileiro. Porque ele diz assim, tudo conhecimento é conhecimento, então qualquer pessoa é um intelectual, tá? Todo conhecimento é conhecimento, toda pessoa é intelectual. Então, o que que é conhecimento de fato, se tudo é conhecimento? O que que é científico de fato, se tudo é conhecimento? Aonde que está o verdadeiro conhecimento? Tudo é conhecimento, tá? Ele se baseava muito na filosofia grega, tá? No Sócrates, no Platão, e etc e tal, que eram os caras que contemplavam a natureza e achavam que a partir da contemplação da natureza, eles aprendiam, né? O mito da caverna, lembra o mito da caverna? E o conhecimento é libertador, né? E ele vai falar sobre isso. Então, a gente não pode, assim, entre aspas, ah, desrespeitar qualquer tipo de conhecimento. Qual que é o grande problema dessa forma aí? Esses caras são contra a censura. Então, eles acham que qualquer coisa pode ser dita e falada. E muitas vezes caem em uma contextualização que é errada, tá? Que nem eu vi semana passada uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, eu não vou lembrar o nome do deputado, mas estava tendo uma discussão no plenário, não sei se vocês ficaram sabendo, que é assim, que estão discutindo lá sobre liberação do aborto. Vocês ficaram sabendo disso aí? Estão lá discutindo a liberação do aborto, discutindo, debatendo para chegar lá até a votação. Um deputado conservador, não vou lembrar o nome dele, era Nicolas alguma coisa. Ele falou assim que ele é totalmente contra o aborto. Porque homem com mulher e pronto, acabou. Deus fez assim, pronto, acabou. Só que, por exemplo, ele é a favor de uma garota de 14, 15 anos casar com um idoso. Então, por exemplo, ele é a favor, muitas vezes, da pedofilia, desde que seja uma pedofilia consciente, do que ele seja a favor, não era do aborto, do casamento gay. Ele é contra o casamento gay, mas ele deixou, entre aspas, que a pedofilia é uma coisa normal. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, por exemplo, uma garota de 14, 13, 15 anos, é, seria totalmente normal ela casar com um homem adulto de 30, 40, 50 anos, desde que a família. Nicolas Ferreira, obrigado. Desde que a família tenha consciência, mas a homossexualidade, casamento gay não pode, senão ia virar uma bagunça da sociedade, tá? Então, assim, esse tipo é o Jacques Derrida. Por quê? Todo conhecimento é conhecimento. Eu posso debater, eu posso discutir, desde que eu tenha argumentos válidos. O argumento dele é válido, sim, mas totalmente coerente.
E ele não entende isso. Ah, mas esse é meu ponto de vista. Se eu sou conservador ali, eu tenho um conceito por trás de mim, vocês têm que me dar voz. E ele, como deputado federal, ele representa as pessoas que votaram nele. Então, ele é representante de um grupo social. Então, isso tem a ver também com sociedade, tá? Lembra que eu falo para alguns há muito tempo, ó, vai votar, vota numa pessoa coerente, vota uma pessoa, vota, tem um voto coerente, vote numa pessoa que te representa. Porque muitas vezes você pode votar numa pessoa ali que ela tem um pensamento totalmente diferente do seu. Tá? E se essa pessoa falar uma asneira lá, uma baboseira no Congresso, foi você que votou nela se ela ganhar. Então tenham cuidado, sempre um voto consciente, por favor. Aí eu fiquei meio abismado quando ele falou isso, não vou falar mentir pra você. Eu falei, meu Deus, como o cara. Ele não pensou antes de falar isso? E é claro que outros, principalmente deputadas, nossa, caíram matando em cima dele, caíram matando, umas três, quatro caíram matando em cima dele. É, só um minutinho aqui, pessoal, deixa minha esposa pegar um negocinho aqui. Ela briga comigo, agora leva umas barrigadas. Né? Ela fica aliciada. Agora da primeira da mesma barrigada. Vem pra cima, agora é 2 contra 1, tá? Ele fala aqui muito sobre o binário, né? Que é o binário, é tipo, certo ou errado, homem e mulher, vida ou morte. Então, ele fala muito assim, ó, Derrida argumenta que na cultura ocidental as pessoas tendem a pensar e exprimir seus pensamentos em termos de oposições binárias. O que é binária? Opostas. Então, por exemplo, identificamos algo como masculino e, portanto, não feminino. Uma causa não é um fim. Oriente não é Ocidente, e assim por diante. Então, ele vai partir desse termo básico, o conhecimento, que é a comparação do certo e o errado, do homem e da mulher. Então, tudo teria uma situação e uma oposição. E a partir dessas comparações você desenvolve conhecimento. Só que, é claro, esse conhecimento ele é muito raso. Esse que é o grande problema do Derrida. Ele é um pensamento mais, a gente pode dizer, mais independente, mas ele é totalmente fora de um padrão. Bom, o Edgar Wald Sadi, tá? Intelectual árabe, crítico literário e ativista político em 78, publicou sua principal obra, que é o Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, que expõe como o Ocidente criou uma visão do mundo oriental. Então, até o século XIX, tudo que nós sabemos do Oriente foram de pessoas que viajaram para o Oriente, porque a gente nunca teve no Oriente. Então, a gente tinha uma visão a partir dos olhos de outras pessoas, tá? É, e o Ocidente costuma descreditar o Oriente, né? Fazendo como se fosse algo pejorativo. Vamos lá, deixa eu continuar aqui para acabar. Hoje, a partir das discussões em redes sociais e meios de comunicação, fazendo uso da arte de expressão estética, da linguagem do corpo, verifica-se uma preocupação, sobretudo por parte de jovens artistas intelectuais, em deconstruir padrões de cultura que foram historicamente estabelecidos e que trazem uma forte carga de preconceitos em relação aos problemas de cor e gênero, por exemplo. Nesse sentido, a desconstrução pode ser entendida como um esforço de superação a estereótipos, ou preconceitos que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, carregamos em nós ou expressamos através de atos e falas. Desconstruir é uma via para buscar novos paradigmas, nos quais a diferente seja aceito, respeitado e integrado socialmente. Bom, eu vou dar um exemplo aqui só para a gente finalizar, acho que está no penúltimo slide. Depois esse exemplo aqui fica de lado. Vou dar um exemplo que acontece na escola. Uh, Lá na escola, todo mundo sabe que tem alguns e algumas jovens de 13, 14 anos que já se declaram abertamente homossexuais. 13, 14 anos. Para algumas pessoas, isso é muito precoce. Para algumas pessoas, isso é muito precoce. Por quê? Imagina um jovem de 13, 14 anos que já se declara homossexual. Por exemplo, nós temos alunas lá, por exemplo, a Ana Clara, que é no nono, e a Sabrina, que é do oitavo, que elas são namoradas. E muita gente conhece elas lá na escola. Né? Elas não são pessoas desconhecidas, são pessoas bem abertas, conversam, etc. e tal. Só que, claro, isso é uma desconstrução. Hoje, o jovem, na idade de vocês, ele sofre preconceito e tudo, mas ele tem uma liberdade para expressar a sua sexualidade. Coisa que há 30, 40, 50 anos atrás ele não teria capacidade. Então, isso é chamado de desconstrução. Quando surge a desconstrução, é normal que surge a partir dela uma reconstrução. Então vamos lá pegar Mannheim. Mannheim vai falar do conhecimento que é espontâneo, que é contínuo. Vamos falar do Foucault, que vai falar que a escola ela funciona como uma prisão, mas ela deveria libertar. E vamos falar depois do Derridas, que vai falar hoje em dia a pessoa tem liberdade para falar o que ela bem entender. Então, se ela tem liberdade
para falar, ela também tem liberdade de escolha. Então, quando a gente junta o Mannheim, o Derrida e o Foucault, né, eles falam da desconstrução, tá? Que é algo que vocês vão sentir na pele. Fala, Isabelle, rapidinho. Professora, eu não entendi muito bem do filósofo Edward. Eu não Ao entendi muito bem último, a... ele vai ser o cara Isso. que vai sintetizar isso. Ele vai falar que, por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto mais, que é mais fácil. Na Idade Média, mulheres que pegavam ervas no meio da floresta e faziam chás ou remédios eram consideradas bruxas. E milhares de mulheres na Europa foram queimadas por causa disso. Hoje em dia, nós sabemos que elas não são bruxas. Existem bruxas? Talvez sim, mas ela é muito mais um fruto de um imaginário mítico, ocidental medieval do que uma realidade. Então, ela é um mito, né? Ela vem mais de um mito, né? E aí, e onde está a realidade? Então, ele está desconstruindo isso. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, é muito. Essa desconstrução está ali. Por exemplo, imagina uma garota falar assim: ó, ô, mãe, eu tenho um namorado e eu quero sair com meu namorado e pronto, acabou. Muitos mais velhos falam: não, você não pode dar esse nível de liberdade para o jovem. Por quê? Na minha época era diferente. Então, quando a gente compara épocas sociais, épocas culturais, a gente está vendo que está tendo uma. Os mais antigos vão falar de inversão de valores, mas na verdade é desconstrução. O que que é inversão de valores? O que antigamente era o certo, hoje é errado. E o que antigamente era errado, hoje é certo. Então, por exemplo, na cabeça dessas pessoas, homossexualidade só surgiu de 30 anos para cá. Só para vocês terem uma noção, homossexualidade só surgiu de 30 anos para cá. Na época de Jesus não existia homossexualidade, na Idade Média não existia. Gente, sempre existiu homossexualidade. Só que ela sempre foi tratada com preconceito, tá? Tanto a homossexualidade masculina quanto feminina. Pronto, acabou. Só que a ideologia das pessoas, elas proibiram que elas pensassem dessa forma. E hoje em dia, devido a novas leis que são criadas e uma representatividade maior na sociedade, que aí é o lado bom das redes sociais, as pessoas podem se expor e podem demonstrar a forma delas pensarem e agir, as pessoas estão sendo mais aceitas socialmente. Então a sociedade está sendo desconstruída. E ao mesmo tempo que ela é desconstruída, ela está sendo reconstruída. Entenderam? Ao mesmo tempo que surge a desconstrução, surge a reconstrução. Tá? Essa reconstrução é fruto de uma utopia, segundo o Karl Mannheim. Por quê? Os jovens esperam criar um mundo perfeito. Com o tempo, essas utopias elas podem ser superadas. O que acontece quando uma utopia é superada? Ela vira uma ideologia. Então ela se torna conservadora, porque você fica correndo atrás daquilo e insistindo. Então ela vira uma coisa conservadora. Certo? Eu sou roqueiro, e eu sou aquele roqueiro bem estilo anos 80, anos 90, né? Então eu tenho uma forma de pensar e agir totalmente diferente da de vocês. Só que, por exemplo, eu tenho uma cabeça mais aberta quando eu comparo com outras pessoas aí dentro da realidade. Por quê? Eu não estou ali para impor a forma que vocês têm que pensar e agir. Eu só estou ali para demonstrar. E vocês podem escolher. Há uns anos atrás, a gente teve um aluno aí na escola que ele foi meio que criticado porque ele falou: ah, mas eu quero ser cabeleireiro. Pô, mas seu pai paga escola, sua mãe paga escola há 10 anos pra você virar cabeleireiro. Ah, mas é o que eu quero ser. Meu, você quer ser cabeleireiro? Seja cabeleireiro. Teve outro falando: pô, mas eu quero ser mecânico. Pô, cara, você está estudando uma escola particular para ser mecânico. Você pode ser advogado, engenheiro, médico, mecânico. Meu, você quer o professor quer ser? Ah, deixa a pessoa ser. Tá? É a liberdade, a desconstrução. A escola não está ali para doutrinar, né? Ela está ali para te dar possibilidades de escolhas. E aí a escolha é com você. Só que se a escola for lá, e o pai ou a mãe de vocês, os professores, professoras de vocês, a escola falar: não, a Isabelle tem que ser médica. A Isabelle não quer ser médica, ela vai ser uma médica infeliz. Primeira pessoa que ela pegar, ela vai matar. Mas contar toda a raiva que ela tem do William na pessoa. Certo? Esse papo dá muito pano para manga, tá? Depois vocês vão pensar melhor. Bom, tá acabando o tempo. Se eu não der tempo para mim fazer a chamada, eu faço a chamada com o vídeo no YouTube, tá? Então relaxem, tudo bem? Certo? Só para deixar a mensagem final, entrem lá no Proesc, já vejam, tem uma atividade sobre lá a ideia de utopia e ideologia.
para vocês criar uma análise crítica. Eu só coloquei, acho que uma atividade em forma de vídeo, as outras vão ser que vocês vão ter que usar os dedinhos, tá? Vão ter que digitar, tudo bem? E mandem para mim. Quanto mais cedo vocês mandar, melhor, tá bom, pessoal? Desculpa aí o enrolação. Fala, Marcos Silveira. Professor, aquele primeiro filósofo nunca foi, né? Só ficou. Mais ou menos. Mais ou menos. Beleza? Bom, vou encerrar o vídeo por aqui.